54 anos, 32 de casado e, de repente, viúvo. Roberta se foi numa terça-feira de junho. Eu cheguei tarde. Sempre cheguei tarde. Motoboy não tem o luxo de estar presente. Mas naquela noite, quando segurei a mão dela pela última vez, uma enfermeira estava ao nosso lado. Juliana, 40 anos, casada, infeliz, olhos que pareciam entender minha dor. 6 meses depois, a gente se beijou e a cidade inteira nos condenou. Chamaram de traição, de desrespeito, de imoralidade, mas ninguém sabia da carta. Ninguém sabia que Roberta tinha abençoado esse amor antes mesmo de ele existir. Ninguém sabia que, às vezes, Deus coloca pessoas na nossa vida exatamente quando mais precisamos, mesmo que o mundo inteiro diga que está errado. Peço que fique comigo até o final dessa história, porque o que vou te contar agora, nunca tive coragem de revelar a ninguém. Antes de começar, escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Gosto de saber até onde nossas histórias estão chegando. Eu nunca imaginei que o cheiro de desinfetante hospitalar pudesse marcar tanto a memória de um homem. Mas ali estava eu, João Batista, 54 anos de estrada, correndo pelos corredores brancos do Hospital São Lucas como se ainda houvesse tempo. Meu coração batia descompassado e cada passo ecoava uma súplica silenciosa. Senhor, me dê mais um minuto com ela, só mais um. Quando cheguei ao quarto 312, a enfermeira me parou na porta. Ela tinha olhos castanhos profundos, daqueles que parecem carregar histórias antigas. Seu crachá dizia Juliana, e sua mão tocou meu braço com uma delicadeza que quase me fez desabar ali mesmo. Senhor João, sua esposa está consciente. Ela pediu para esperá-lo, disse ela. E naquele instante percebi algo estranho em sua voz. Não era pena, era compreensão, como se ela soubesse exatamente o peso que eu carregava nos ombros. Entrei no quarto e vi Roberta. Minha Robertinha, 49 anos, mas naquele momento parecia uma boneca de porcelana prestes a quebrar. Os olhos dela encontraram os meus e um sorriso fraco iluminou seu rosto pálido. A pneumonia havia roubado suas forças, mas não sua essência. Chegou meu motoboy. Ela sussurrou, e cada palavra parecia custar-lhe um pedaço de vida. Segurei sua mão, aquela mão que havia preparado milhares de marmitas para as minhas entregas, que havia acenado na janela em cada despedida, que havia entrelaçado nos meus dedos durante 32 anos de casamento. Como eu podia estar perdendo isso? Como Deus podia estar me pedindo para abrir mão do meu porto seguro? Perdoa, amor. Eu devia estar aqui, devia ter largado aquela entrega e começado antes. Mas ela apertou minha mão com uma força que não sabia mais ter. Não. Você estava fazendo o que sempre fez, cuidando de nós, cuidando da nossa família. Ela respirou fundo, lutando contra o ar que faltava. João, eu preciso que você me prometa uma coisa. Qualquer coisa, Robertinha, qualquer coisa. Promete que vai viver de verdade, não vai se enterrar comigo na saudade. Promete que vai deixar a vida entrar de novo. Lágrimas quentes desceram pelo meu rosto. Como ela podia me pedir isso? Como eu ia conseguir respirar sem ela? Eu prometo. Menti, porque naquele momento não conseguia imaginar um amanhã sem Roberta ao meu lado. Ela sorriu de novo e seus olhos se fecharam lentamente. O monitor ao lado começou a apitar e Juliana entrou correndo com outros profissionais. Mas Roberta não estava mais lutando. Ela tinha cumprido a sua missão. Esperou por mim. Deu-me a despedida que eu não merecia. Às 23h47 daquela terça-feira de junho, Roberta partiu, e uma parte de mim morreu junto. Não sei quanto tempo fiquei parado naquele corredor, olhando para o nada. Juliana apareceu ao meu lado com um copo de água e um lenço. Sentou-se comigo no banco frio em silêncio. Não tentou me consolar com palavras vazias, apenas ficou ali, presente. Senhor João, eu cuidei da Roberta nos últimos 15 dias. Ela falava muito do senhor,
do motoboy que roubou o coração dela quando tinha apenas 17 anos. Eu olhei para Juliana e pela primeira vez realmente a vi. Não era apenas uma enfermeira cumprindo o dever. Havia algo em seus olhos que me lembrava Roberta, uma bondade genuína, uma luz que parecia não se apagar nem diante de tanta dor. Ela me pediu para cuidar do senhor também. Juliana continuou e meu coração deu um pulo estranho. Disse que o senhor ia precisar de alguém que entendesse de saudade. Como assim? Perguntei confuso pela dor e pelo cansaço. Juliana hesitou, como se estivesse decidindo se devia ou não continuar. Porque eu também sei o que é amar alguém que não está mais aqui. Não da forma que o senhor pensa, mas a ausência tem muitas faces, senhor João. Naquele momento, algo aconteceu. Não foi atração, não foi paixão, foi um reconhecimento mútuo de duas almas feridas que se identificaram na dor. E eu não sabia ainda, mas aquele encontro no corredor frio do hospital mudaria completamente o rumo da minha vida. Antes de ir embora, Juliana me entregou um envelope. Roberta me deu isso há 3 dias, pediu para eu entregar ao senhor quando chegasse a hora. Disse que o senhor saberia quando ler. Peguei o envelope com mãos trêmulas e guardei no bolso da jaqueta, junto ao coração que ainda batia. Mesmo sem querer, saí do hospital quando o sol começava a nascer. O estacionamento estava vazio, exceto pela minha moto. Minha companheira de tantas rotas, minha liberdade sobre 2 rodas. Roberta sempre dizia que eu era casado com a rua, com a velocidade, e ela era apenas a amante que esperava em casa. Mas ela estava errada. Ela sempre foi meu tudo, e agora meu tudo virou lembrança. Entrei na moto e peguei o envelope. As mãos tremiam tanto que quase rasguei o papel. Mas quando li as primeiras palavras da letra familiar de Roberta, algo dentro de mim se quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Meu amor, se você está lendo isso, é porque Deus me chamou primeiro. Não chore muito por mim, porque eu vivi uma vida abençoada ao seu lado, mas agora preciso que você me escute com o coração aberto. A carta continuava, mas eu não consegui ler naquela hora. Guardei-a novamente, porque sabia que precisaria de mais forças para encarar as palavras finais da mulher que eu amei por toda a minha vida. Liguei a moto. O ronco familiar me trouxe um pouco de conforto. Tinha uma entrega esperando no centro, e a vida não para porque o coração está partido. Motoboy não tem luxo de parar para sofrer. A rua chama, as contas vencem, a vida continua. Mas enquanto avançava pela avenida vazia, com o sol nascendo no espelho-roto, não conseguia tirar da cabeça 2 coisas. As últimas palavras de Roberta, pedindo que eu vivesse de novo, e o olhar de Juliana, aquele olhar que parecia entender minha dor de um jeito que eu mesmo não entendia. A vida, aos poucos, foi se tornando menos dolorosa, mas não menos real. Cada quilômetro percorrido pela Scania era um exercício de lembrança e esperança. Eu ainda sentia a ausência de Roberta em cada canto da casa, em cada canto da minha alma, mas a presença de Juliana trouxe um calor diferente. Não substituía, não apagava, mas ajudava a preencher os espaços que a dor havia deixado. Nos meses que se seguiram, nossos encontros se tornaram rotina, mas uma rotina lenta, respeitosa, de pessoas aprendendo a se conhecer de verdade. Juliana passava algumas noites na minha casa e eu algumas vezes na dela. Conversávamos até tarde, às vezes em silêncio, apenas sentindo que não estávamos mais sozinhos. Eu aprendi a rir de novo, de pequenas coisas, do jeito que Roberta adorava rir comigo, e Juliana me ensinou a valorizar a leveza do cotidiano, algo que eu havia esquecido em meio à estrada e ao luto. Minha rotina de caminhoneiro mudou. Reduzi as viagens longas e passei a aceitar apenas entregas regionais, o que me permitia voltar para casa todas as noites. A Scania, que antes era meu refúgio solitário, tornou-se um veículo de histórias compartilhadas. Juliana e eu, algumas vezes, pegávamos a estrada juntos, não para trabalhar, mas para sentir o vento no rosto, o cheiro da chuva antes da tempestade, o sol poente nos mirantes que eu havia visitado sozinho tantas vezes.
Aprendi que a estrada podia ser mais do que fuga, podia ser também descoberta. Em casa, comecei a organizar as coisas de Roberta de forma mais definitiva. Não era desapegar, mas reconhecer que a vida precisava continuar. Separei algumas roupas e objetos para as minhas filhas, outras guardei como lembranças que jamais seriam esquecidas. Cada escolha era acompanhada de lágrimas, lembranças e sussurros silenciosos. Obrigada, amor, por continuar vivendo. Juliana, por sua vez, foi reconstruindo sua vida. O divórcio havia sido mais difícil do que eu imaginava. Marcos, seu ex-marido, espalhava rumores, procurava atrapalhar, mas ela permanecia firme. Vi a força dela crescer a cada dia. Eu, por minha parte, permanecia vigilante, mas respeitava o ritmo. Não havia pressa, não havia cobrança.